Existe uma frase filosófica que eu acho interessante, eu acho bonita, que diz o seguinte: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Eu acho isso muito interessante, essa mentalidade. Certifica-te de seres fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Ou seja, o fato de fulano ter conhecido você significa que ele se tornou um pouquinho melhor como ser humano. Putz, isso é maravilhoso. Que conheceu você. E também você cresceu ao longo da sua vida. Ou seja, a minha vida permitiu que eu saia um pouco maior do que eu entrei. E o mundo também se tornou um pouquinho melhor porque eu existi. Tá? Então eu fiz diferença. Eu fui fator de soma para o mundo, para mim mesmo e para o outro. Tá? Ou seja, eu não vivi em vão. Essa ideia de ser fator de soma eu acho muito interessante. Nossa, isso é tão bonito, é tão legal, porque de certa forma sempre teve na minha vida esse pensamento, mas não nessas palavras. E você conseguiu definir isso daí. É tentar fazer diferença, ainda que seja pouco, né? Mas tentar... É uma diferença positiva, né? Uma diferença construtiva. Exatamente. Dentro do pensamento oriental, eles têm uma ideia de que é como se fosse uma sinfonia, onde cada ser humano acrescenta uma nota, cada um tem uma mensagem que nada nem ninguém pode te substituir. Uma música geral e mesmo que seja uma nota. Cada um tem a sua mensagem a entregar. E tem uma historinha que... Posso contar uma pequena historinha? Que se diz que foi na Batalha de Maratona que os gregos partiram para combater os persas, como tantas vezes eles faziam, né? E eles estavam num número muito menor do que os persas. Então eles acreditavam que provavelmente seriam derrotados. Aí eles dizem, aqueles que ficam na cidade, né? Os idosos, as mulheres, as crianças: olha, se a gente não chegar até o anoitecer do terceiro dia, peguem todos os símbolos sagrados de Atenas e saiam da cidade. Levem os símbolos sagrados para os persas não profanarem a cidade. Saiam e queimem a cidade. E assim foram para a batalha. Mas por alguma razão, que às vezes a história é meio misteriosa, a gente não sabe explicar, né? Mesmo com um número menor de pessoas, eles venceram a guerra. E nisso eles já estavam no terceiro dia, os persas bateram em retirada. Havia uma distância entre o campo de batalha e a cidade de 42 quilômetros, que deu origem à prova da maratona. Exatamente. Né? Então, para correr aquilo tudo, antes que anoitecesse, antes que a cidade fosse queimada, eles pegaram um corredor, um velocista, atleta, que era o corredor, Fidípides. E Fidípides, ele vai então, ele tem que chegar em Atenas e dizer: vencemos, Nenique Kamen. Não tinha WhatsApp, não tinha internet na época. Então ele vai correndo, correndo. Diz que quando ele chega a Atenas, ele só tem fôlego para falar essa palavra, Nenique Kamen. Vencemos, e tomba morto. É como se você imaginasse que antes de nós tombarmos mortos, existe uma palavra que a gente tem que pronunciar. Senão muitas coisas equivalentes a Atenas podem se perder no mundo. Muitas Atenas podem ser queimadas se o nosso Nenique Kamen não for pronunciado. Tá? Então nós temos algo a entregar ao mundo. E é necessário que a gente caminhe no sentido de somar o mundo, esse algo que trouxemos conosco. Viemos ao mundo para isso, para entregar alguma coisa ao mundo. Dizer a nossa palavra sagrada, hieros logos, como diziam os gregos, a palavra sagrada. Vencemos.